Boa noite, tudo bem? Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite juntos e nessa noite eu quero te convidar para que, assim como todas as noites a gente tem se reunido nas quarta-feira para estar fazendo esse culto, hoje não vai ser diferente. Então eu te convido, você aí na tua casa, aí junto com a tua família, que a gente possa buscar o Senhor. Que a gente possa meditar nas Escrituras, que a gente possa orar, que a gente possa clamar, que a gente possa agradecer, ser grato por Deus pelo cuidado, pelo zelo, pelo amparo. Por isso eu quero te convidar para estarmos juntos, buscando o Senhor. Indiferente se de repente você está na tua casa e eu estou aqui na minha casa, mas que a gente venha estar conectados na vontade do Senhor. Que a gente venha nos colocar juntos a buscar, a adorar, a exaltar, a glorificar o nome do Senhor. Então, vamos juntos orar. Vamos orar um pouco, vamos entregar essa noite na presença do Senhor. Estamos já na metade da semana, quarta-feira, e sabemos que o início da semana às vezes começa meio devagar, os outros dias dão uma engrenada, e quando chega às vezes na quarta-feira a gente já está um pouco cansado do dia a dia, meio, né? E por isso eu quero te convidar para que nessa noite a gente venha se renovar, que a gente seja renovado através da palavra, através daquilo que Deus Ele queira falar nessa noite, que venhamos ter ânimo, que venhamos ter coragem para os dias que estão por vir. Feche teus olhos. Pai, é diante de Ti, é diante da Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos nessa noite para entregar, Papai amado, Papai querido, tudo que temos, tudo que somos, para entregar a nossa casa, para entregar a nossa família. Sim, Deus, nós entregamos a Ti, apresentamos a nossa família, apresentamos, Senhor, a cada pedido de oração que tem chegado até nós, apresentamos a Ti, Deus, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, porque nada temos e nada somos sem Ti, Senhor. Por isso nós queremos clamar, Senhor, pela Tua presença nessa noite. Assim todos os dias quando nós Te buscamos, Senhor, que a Tua presença seja real, Pai, na nossa casa, seja real, Pai, nas nossas vidas. Por isso nós Te convidamos, querido Espírito Santo, vem e ministra a vontade do Pai no nosso meio, na nossa casa, no nosso meio familiar. Tu és bem-vindo neste lugar. É o que nós precisamos e é o que nós necessitamos. Por isso nós te damos total liberdade nessa noite, para que tu possa agir no nosso meio e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, quão bom é nós poder, mais uma vez, estar na presença do Senhor. E eu vejo que todas as vezes que nós nos prostramos a buscar o Senhor, nós nos achegamos a Ele e Ele se achega a nós. E hoje não vai ser diferente. E se a gente for ver todas as noites que nós nos reunimos, mesmo fazendo culto na igreja ou em casa, a presença de Deus ela tem sido real nas nossas vidas. Mas eu entendo algo também, que todas as vezes que nós nos colocamos de livre e espontânea vontade e nós confiamos no Senhor, o Senhor Ele opera grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nessa noite eu quero dizer para ti, confie no Senhor, sabe? Confie no Senhor de todo o teu coração e se apoie nele, sabe? Porque são dias de eu e você nos achegar na presença do Senhor e confiar no Senhor. Por mais que de repente tá tudo caindo, por mais que de repente está tão confuso muitas coisas, mas ainda existe um lugar, e este lugar é na presença do Senhor. E aí eu creio que é este lugar do qual o Senhor está dizendo para nós não nos afastar, que é diante dEle, é diante da presença dEle, é diante da vontade dEle. Não pensa eu, não pensa você que Deus Ele perdeu o controle de toda a situação, não. Deus Ele continua no controle de todas as coisas. O fato é que eu e você precisamos confiar e crer que Deus Ele é o mesmo de ontem e hoje e para todo sempre Ele será. Por isso não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Porque se até aqui eu e você chegamos, cara, tem que ter Deus em nossas vidas. Tem que ter um cuidado, um zelo, uma proteção de Deus
um amor, uma misericórdia dele. Nós somos privilegiados, porque se a gente for parar para ver o quanta coisa tem acontecido ao nosso redor e nós temos sido guardados. Querido, seja grato ao Senhor. Sabe, é com isso que eu quero começar esse culto. Seja grato ao Senhor pela tua casa. Seja grato ao Senhor pela tua família, pelo teu emprego. Seja grato ao Senhor por tudo o que você tem. Sabe, seja grato, louve ao Senhor por tudo isso. Porque não é merecimento nosso, mas é a dádiva da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero dizer para mim e para ti, que sejamos gratos. De repente nós temos pouco, mas que sejamos gratos pelo pouco que temos. Porque há pessoas que não têm nada e são felizes. Há pessoas que não têm onde morar e ainda existe uma esperança no coração delas. E eu e você temos um lugar para morar. Eu e você temos roupas para nos vestir. Eu e você ainda temos calçado para calçar. Eu e você ainda temos um teto, uma casa para morar. Nós acordamos e nós temos um alimento. Ao meio-dia nós temos um alimento para comer. Há muitas pessoas que não têm nem isso. E mesmo assim são gratas ao Senhor. Que eu e você, por mais difícil que seja a dificuldade que estamos passando ou estamos vivendo, sejamos gratos ao Senhor. Em louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que nós não venhamos deixar de buscar o Senhor. Eu sei que de repente o cansaço, eu sei que de repente a correria do dia a dia, mas isso não pode nos impedir de buscar a Deus. Isso não pode ser desculpa, porque eu e você nós arrumamos desculpas e argumentos para não buscar a Deus. Porque eu estou cansado, porque eu isso. Querido, que não seja o cansaço que te tire da presença de Deus. Que não seja o medo ou a insegurança que te tire da presença do Senhor. Mas que você venha buscar o Senhor. Assim como fala em Provérbios 3, se eu não me engano 3, 5, 6, que confia no Senhor de todo o teu coração, sabe, de todo o nosso coração, e se apoiar nele. Que eu e você, nesses dias, nós vamos nos apoiar em Deus, vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de livre e espontânea vontade. E o resto eu creio que Deus fará. E nessa noite eu quero compartilhar algo contigo. De repente não seja uma palavra tão inovadora, não seja uma palavra reveladora, mas é a palavra de Deus. É isso que é importante. A gente precisa meditar nas Escrituras. A gente precisa buscar nas Escrituras aquilo que a gente precisa e necessita para esses dias. E eu creio que a palavra de Deus ela tem a instrução para como nós lidar, como nós proceder todos os dias das nossas vidas. Que a gente venha meditar de dia e de noite nas Escrituras. Para que cada dia que vem, a palavra de Deus, ela seja um balizador para a minha vida. Ela que venha me dar um norte, ela que venha me dar uma direção para onde eu estou indo. E eu creio que para onde a palavra está dizendo que é para mim ir, é para mais perto do Senhor. E o desejo de Deus é que eu e você, cada vez mais, estejamos mais perto dele. Por isso eu quero compartilhar uma palavra contigo, onde se encontra em Romanos, capítulo 8. E eu vou ler desde o verso 1, e eu quero compartilhar algo contigo nessa noite. Me dê alguns minutos da tua atenção. Como todas as noites, quando eu faço esse vídeo, eu digo, me dê alguns minutos da tua atenção. Pegue depois, em outro momento, pegue a palavra e releia. Pegue a palavra e, se for preciso, riscar ela e meditar nela, faça isso. Faça isso, que isso vai ser produtivo para a tua vida. Sabe, que você não leia a Bíblia só quando nós venhamos ter os nossos cultos ou as nossas reuniões, mas que a gente construa um hábito de ler as Escrituras. Que a gente busca a querer aprender das Escrituras. E a palavra de Deus diz assim: agora já não existe nenhuma condenação
para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completadas, cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Até aqui por enquanto. A palavra nos diz que Deus, Ele enviou Jesus da mesma forma que nós, na carne. E através disso, Ele nos trouxe a revelação para que eu e você viéssemos estar unidos com Ele. Sabe? E quando diz Ele enviou o seu próprio Filho de uma forma pecaminosa, mas Ele fez isso para que fosse cumprida a vontade dEle. Sabe, querido, e de repente tem sido isso que a gente não tem compreendido. Porque um dia eu e você venhamos, aceitamos a Cristo Jesus, confessamos a nossa fé e continuamos a nossa vida. Mas quando eu começo a ler para Romanos 8, onde diz da vinda, ou melhor, da vida dominada pelo Espírito Santo, isso me desperta uma esperança, isso me desperta uma aliança, porque quando a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nós não mais venhamos viver as nossas práticas da carne, mas a gente venha viver as práticas, a vontade do Espírito de Deus em nossas vidas. A gente começa a viver não mais a nossa natureza pecaminosa, mas nós somos conduzidos, transformados, convergidos na vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda mais diz assim, capítulo 8, no verso 5 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terá vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua própria natureza humana não podem agradar a Deus. Mas
Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. É interessante que a palavra de Deus, ela diz: as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Por que isso? Porque elas não conhecem a Deus. Porque os seus desejos, os seus prazeres estão na carne. E quando nós vivemos a vontade de Deus, o que prevalece é o Espírito. E assim nós somos aceitos por Deus. Assim nós somos selados por Ele. Por isso que a nossa mente é controlada por Deus. A nossa vida é conduzida na vontade do Senhor. Por isso que quando eu aceito a Cristo, não sou mais eu que vive, mas é Ele. E nas outras ministrações que eu fiz, eu falava isso. Não sou mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. E se isso é uma realidade minha em tua vida, nós vamos entender e compreender que há coisas que nós precisamos abandonar e nos converter para aquilo que Deus quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa buscar direção em Deus, não só nas pessoas. E nesses dias eu vejo que tem vindo muitas informações. Nesses dias de coronavírus, tem vindo muitas informações, muitas coisas, as pessoas têm, de vez nós nos posicionar como homens e mulheres de Deus para trazer a revelação da palavra de Deus. E uma das coisas é a obediência ao Senhor, a ouvir a Deus. A gente está tão eufórico em buscar fora aquilo que está dentro, aquilo que Deus tem falado no nosso íntimo. E a gente olha, ouve e a gente pega um pouco daqui, um pouco de lá e a gente faz uma salada de fruta e a gente acha que isso é bom. Querido, entenda uma coisa. O que eu e você precisamos é de Deus. O que a nossa família precisa é do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar tudo, não é isso. A gente vai continuar tendo a nossa vida, a gente vai acordar pela manhã, a gente vai ir para o nosso trabalho, a gente vai voltar do nosso trabalho, a gente vai fazer as nossas atividades do nosso trabalho, vai voltar para a nossa casa. O que eu quero dizer é que quando nós somos aceitos pelo Senhor, a nossa vida é transformada, nós somos testemunho de Cristo aonde a gente estiver. Não é na igreja eu dou um bom testemunho, não. No lugar onde eu trabalho eu dou um bom testemunho. No meu casamento eu dou um bom testemunho. Com os meus familiares, com os meus filhos eu dou um bom testemunho. A gente tem que entender e compreender que quando nós somos aceitos pelo Senhor, a nossa vida é transformada por completa. É uma obra da qual o Senhor ele começa a agir em nossas vidas. Isso não é um peso ou algo que nos pesa, não. A gente precisa entender que existe algo agradável em viver no Senhor. Existe algo agradável em viver na presença do Senhor. E se eu e você, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, isso vai acontecer, sabe quando? Quando eu e você colocar a nossa fé no Filho de Deus, nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E Ele vai se tornar parte da nossa vida. Saiba que Deus,
ele sabia que nós ia precisar do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz a nos desviar dos maus caminhos, aquele que nos conduz a viver a vontade do Senhor, porque ele estava com Deus, ele estava com Jesus. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Hoje nós precisamos ouvir da voz dele. Nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito Santo de Deus ele quer falar em nossos corações. E as pessoas, elas não confiam em Jesus e elas também não têm o Espírito de Deus. Se nós não confiar em Jesus, se nós não confiar na minha vida, se nós não confessar a Ele como nosso único e suficiente, nós não vamos fazer parte das coisas de Deus. E quando eu digo confessar a minha fé nele, não é de repente, agora isso ou aquilo, não. É entregar a minha vida por inteiro e por completo, da forma que Ele vai me conduzir nas coisas corretas, nas coisas certas. Como eu li, imagina, a nossa mente, ela começa a ser moldada, ela começa a ser transformada nas coisas do Senhor. E isso, entenda, a transformação ela vai começar no mais profundo, no mais íntimo, vai vir de dentro para fora, não é só uma forma de viver. Mas eu já começo a entender que é um estilo de vida. Eu escolho viver a vontade do Senhor na minha vida. Isso se torna um estilo de vida. Isso se torna algo que, de repente, em casa eu vou ser a mesma pessoa, no trabalho eu vou ser a mesma pessoa, na igreja eu vou ser a mesma pessoa. Eu não porque lá no meu trabalho tem que ser assim, ou no meu casamento tem que ser assim, na igreja tem que ser assim, não. É uma vida só. É a minha vida no Senhor e a presença do Senhor na minha vida. Ele faz parte da minha vida. E isso tudo muda o nosso caráter, transforma a nossa maneira de ver as coisas, porque eu começo a olhar, enxergar como o Senhor gosta que eu enxergaria. As minhas atitudes não são mais atitudes só para agradar a minha carne, mas são para trazer uma verdadeira adoração para o Senhor. E eu falava aí nesses dias, no culto, uma verdadeira adoração, ela começa na obediência. E aqui eu li também, não pode. A primeira coisa é que a obediência é algo essencial. Sabe, a gente precisa obedecer, nos submeter à vontade do Senhor. E diz ainda mais aqui, Romanos 8, no verso 11, diz: se vocês vivem e se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. O Espírito de Deus, ele gera vida em nós. Ele nos traz vida. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor:
a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte no sofrimento de Cristo, também tornamos parte de sua glória. Querido, a vontade de Deus ela é muito maior do que eu e você podemos imaginar. O problema é que eu e você não queremos nos submeter a algumas coisas. E a primeira coisa, eu vou voltar a repetir, a obediência, ao temor ao Senhor. E temor não é medo, mas sim é respeito por quem Ele é, pelo que Ele está fazendo. Sabe? E eu começo a olhar onde diz assim, o Espírito de Deus, Ele guia você no caminho. Sabe? Imagina, o Espírito de Deus, Ele guia eu e você no caminho certo. E Ele nos guia a viver de uma maneira que agrada a Deus. E isso também quer dizer que nos traz benefícios pela nossa obediência ao Senhor. E quais são os benefícios, Marcos? A vida eterna e a paz. A vida eterna e a paz. Por isso eu e você, nós precisamos ter a nossa mente controlada no Senhor. Por isso eu e você, nós precisamos permanecer firme com Deus. Mas para isso, e parece tão maçante o que a gente tem falado nesses dias, mas para isso nós precisamos gastar tempo. Gastar tempo em oração, em adoração, na palavra de Deus. Nós precisamos praticar realmente essas coisas em nossa vida, até que elas se tornem parte de nós. Sabe, a verdade de Deus, ela quer se tornar parte de nós. Isso tem que estar impregnado em minha vida. Não só quando eu vou na igreja, ou não só quando eu estou fazendo alguma coisa, evangelismo ou adorando o Senhor. Não, isso tem que fazer parte de mim. As coisas de Deus, elas têm que fazer parte da minha vida. Porque assim o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar a nós ir à frente. Assim o Espírito Santo de Deus vai nos guiar a viver a vontade do Senhor. Sabe, eu começo a parar um pouco e refletir um pouco em tudo o que está acontecendo. Os nossos dias têm sido dias de medo, dia de caos. Parece que dá uma acalmada e de repente parece que volta tudo. Dá uma acalmada e parece que volta tudo. E aí, como eu falei no início do nosso culto, há muitas informações e a gente tem buscado em outros lugares informações, e eu quero te deixar algo de coração para ti. Pare um pouco de buscar outras informações que não sejam de fontes seguras. E quais são a fonte segura? A palavra de Deus. Ela é a melhor fonte segura para nos balizar em tudo que está acontecendo. Por isso nós precisamos gastar tempo, meditar nas Escrituras. Por isso nós precisamos gastar tempo, orar, buscar a direção do Senhor, almejar ouvir a voz de Deus. É bênção. Ouvir grandes homens de Deus é bênção. Mas o que Deus está falando para ti, na tua casa hoje, para você fazer com a tua família? O que Deus está falando para ti lá no teu trabalho? Amanhã nós vamos trabalhar, né? Amanhã, quinta-feira, nós vamos trabalhar. O que Deus está falando para ti na quinta-feira de trabalho? Para ti você fazer lá no teu lugar de trabalho. Ou o que Deus está falando nessa noite, aí na tua casa, com a tua família. De repente a gente precisa rever algumas coisas da nossa vida.
e precisamos nos submeter a voltar a praticar as coisas de Deus. Nós precisamos dar o primeiro passo. Sabe, nós precisamos mudar um pouco. Não permanecer no erro. Sabe, não permanecer no erro. A gente, se a palavra de Deus ela é algo que nos traz um entendimento e uma sabedoria para que a gente possa prosseguir, então por que nós não venhamos gastar tempo nas Escrituras de Deus? Eu sei, eu também trabalho, eu sei que os dias são corridos, eu sei de tudo isso. Mas isso não pode ser maior do que o meu desejo de buscar no Senhor ainda. Queridos, eu nesses dias, e eu vejo que em todo esse período eu tenho falado muito sobre esperança. Sobre estar alicerçados em buscar a luz para nós sair da escuridão. Sabe, nos raizar, nos fortalecer. E eu não estou falando nada diferente disso nessa noite. Eu estou falando a mesma coisa, por quê? Porque não tem como eu mudar a forma de eu falar, porque eu vejo que o que o Senhor quer nos levar é a comunhão com Ele, é a intimidade, é um relacionamento com Ele. E eu só vou conseguir me relacionar com Ele me dispondo, me colocando à disposição, sabe, orando, buscando o Senhor, sabe, gastando um tempo lendo as Escrituras. De repente, eu desligo a TV um pouco, porque há muita informação, muitas coisas. Eu não estou dizendo que não é para você ver noticiários. Se você gosta de ouvir, ouça, mas começa a tirar coisas que seja bom. E se não existir coisas que seja bom, então vai para as Escrituras, que ainda é a melhor opção. A palavra de Deus ainda é a melhor opção para dias difíceis, porque ela vai nos trazer uma revelação com um entendimento, um discernimento que ainda existe uma esperança. Existe a esperança. E Cristo Jesus, Ele é a esperança. Sabe, quando Deus Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro, para ser aquele que viesse nos ajudar, porque mesmo eu, como a palavra diz, mesmo eu não sabendo orar, Ele ora, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quão grande é o Senhor, mesmo assim, Ele sabendo que eu e você teríamos dificuldade, passaremos por dias difíceis, mas nós não estaríamos sós. Isso é incrível, porque Ele disse que nós não ficaríamos só, e nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos nesse barco. O Senhor, Ele está conosco. Toda essa situação que estamos vivendo, o Senhor é conosco. E eu quero ler ainda um pouco mais em Romanos 8, no verso 26, onde diz assim: assim também o Espírito de Deus, Ele vem nos ajudar na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavra, Ele pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E ainda mais diz assim no 28, pois sabemos que todas as coisas trabalham justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com todo o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de tornarem parecido com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu
a sua glória com eles. Prometo que é para encerrar. Nós somos aceitos pelo Senhor através da própria vontade de Deus. Não é porque nós somos bons. Não. Mas é através da própria vontade de Deus nós somos aceitos. Através dele, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, nós somos aceitos. Nessa noite, eu quero fazer algo diferente. Aí na tua casa, no teu lar, quem de vocês quer aceitar Cristo Jesus nessa noite? Eu quero que você faça essa oração. Sabe, eu quero que você faça essa oração porque o dia que eu fiz essa oração mudou a minha vida. Mudou a forma, mudou o percurso do qual eu estava andando. Sabe, isso não tem a ver só com que eu vou na igreja na quarta, eu vou na igreja no domingo. Isso não tem só a ver com ir nos cultos. Isso tem a ver com uma transformação de vida. A minha vida é transformada e foi transformada, e todos os dias eu vivo esse processo de transformação. Eu não estou dizendo que eu já estou pronto, não. Todos os dias, eu sei que todos os dias o pecado vem, eu preciso negar aos desejos da carne, todos os dias eu preciso lutar contra os desejos. Mas eu preciso permanecer no Senhor, andando na sua vontade, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer para ti, nessa noite, na tua casa, de repente você ainda não tem feito essa oração de aceitar Cristo Jesus como o seu único suficiente. Aceita. Sabe, querido, aceita Ele. Porque esse é o desejo de Deus, é que você aceita Ele como o único suficiente, e assim Ele será o suficiente na tua vida. Eu não estou dizendo que não vai ter mais luta, não vai mais ter dificuldade, não. Eu estou dizendo que a tua vida vai mudar por inteiro, por completo. Porque eu creio no Senhor, eu creio na palavra de Deus, que ela nos leva a uma vida nele. Ela nos garante que existe uma eternidade, que existe uma paz. Por mais que eu venha do meu trabalho cansado, por mais que os dias são cansativos, mas ainda eu encontro um refrigério, eu encontro uma paz na presença do Senhor. Por isso eu quero te dizer, querido, vale a pena. Vale a pena eu e você viver essa vida no Senhor. Vale a pena eu e você nos entregar, nos submeter a Cristo Jesus. Vale a pena. Virá dias difíceis, sim, virá, mas nós vamos aprender a suportar dias difíceis. Nós vamos aprender a lidar com circunstâncias no nosso casamento. Nós vamos aprender a lidar com circunstâncias com os nossos filhos. Nós vamos aprender a lidar com circunstâncias no nosso trabalho, na nossa área financeira. Mas para isso nós precisamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque provém a vontade de Deus. Por isso eu e você precisamos, nesses dias, não desistir, mas nós precisamos nos posicionar, em querer nos movimentar, em andar na vontade de Deus. Mas para isso eu e você precisamos confessar Cristo. Aceitar que existem erros, que existem falhas, confessar, reconhecer os nossos erros e confessar Ele. Para que Ele seja conosco. Para que Ele nos conduza à vontade do Pai. Para que Ele seja aquele que, quando eu acordar pela manhã, eu possa ter a certeza de que pode ser, não pode, quem sabe pode ser que não seja o melhor dia da minha vida hoje, mas eu creio que amanhã será um dia melhor. A gente tem essa certeza em Cristo Jesus. Pode ser que os dias não tenham sido dias tão bons assim, mas mesmo assim eu tenho a certeza que Ele é conosco, que Ele tem nos cuidado, que Ele tem nos guardado, que a enfermidade não tem batido na nossa casa, que a escassez não tem batido na nossa casa. E se por alguma aventura você estiver passando por alguma necessidade, confia as tuas necessidades no Senhor, se coloca na presença dEle,
chora se for preciso e creia que Ele fará coisas na tua vida. Assim eu posso crer que Ele fará coisas, e assim eu posso crer que Ele já tem feito coisas na minha vida. Não venhamos deixar de buscar o Senhor nesses dias. Não venhamos deixar de meditar nas Escrituras do Senhor. Não venhamos deixar de chorar se for preciso. Mas que eu e você venhamos buscar mais e mais de Deus. Que nós venhamos nos colocar na brecha pela nossa casa, pelo nosso lar. Sabe, não desanime, querido. Não desanime. Tem de bom ânimo. Sabe, tem de bom ânimo. Busca no Senhor, para que o Senhor Ele te fortaleça, para que Ele venha te fortalecer, melhor dizendo. Sabe, se de repente está confuso as coisas na tua vida, pare, respire, busque direção no Senhor. Que eu creio que assim como Ele tem dado direção sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha vida, eu creio que Ele, sobre a tua casa, sobre o teu lar, virá a direção de Deus. Eu oro a Deus nessa noite, junto contigo na tua casa. Te convido a orar com a tua família e aceitar Cristo Jesus. E se de repente você está afastado dos caminhos de Deus, volta para o lugar da onde você não precisaria ter saído, que era a presença de Deus. Volte para a presença, volte para o Senhor, porque Ele está te esperando. Ele está me esperando todos os dias, que eu me prostre diante dEle e diga: Senhor, realmente é de Ti que eu preciso. Ele procura um coração verdadeiro na presença dEle, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa pela nossa mente, mas mesmo assim, nós somos aceitos por Ele. Feche teus olhos. Pai, eu oro, Pai, nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha fazer diferença em nossas vidas, para que sejamos moldados, transformados, conduzidos, Senhor, pela Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra ela seja verdadeira em nós, Deus, para que haja transformação de vida, que o nosso caráter seja transformado, que a forma de nós viver seja moldado através, Senhor, da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Pai, eu entrego a cada irmão na sua casa, no seu lar, que estão ouvindo essa ministração, e que, Senhor, o Senhor venha estar envolvendo eles, Pai, de uma forma sobrenatural, que eles possam sentir o Teu toque, o Teu agir, Deus. Visita os lares nessa noite, e aquele, Pai, que está confessando a sua fé em Ti nessa noite, que em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eles sejam aceitos por Ti, Deus. Que a vida deles seja transformada, assim como o Senhor tem transformado dia após dia a minha vida, Senhor. Eu sou grato a Ti, Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Eu entrego este culto, Senhor, diante de Ti. Eu entrego cada pedido de oração que tem chegado até nós, Senhor, diante da Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de lembrar que ainda nós estamos arrecadando alimentos. Ainda nós estamos com as nossas cestas do amor. E eu gostaria de te desafiar, você que queira ajudar alguém. Com qualquer quilo de alimento não perecível, você pode estar ajudando uma pessoa. E nós estamos recolhendo, fazendo algumas cestas básicas, porque a gente entende que tem pessoas que estão passando por necessidade. E nós, de alguma forma, queremos fazer a diferença. Então, se você quiser estar junto conosco, enganjado, venha, nos procure, nos chama, sabe? A gente vai deixar o nosso WhatsApp ali, você nos procure, pode nos chamar e a gente vai até a sua casa ou você vem até nós e nos traz. E lembrando também, a cada um dizimista, ofertante, que tem sido fiel, continue. Não deixe de ser fiel, porque eu entendo, fidelidade gera fidelidade. Então continue trazendo o seu dízimo, a sua oferta, a sua premissa, aquilo que você tem sentido no seu coração de estar junto, nos abençoando e abençoando essa obra. E lembrando, aqui em Santa Rosa, dia 2 de maio, a gente vai ter a nossa campanha do agasalho. Então, no decorrer desses dias, a gente tem arrecadado roupas, calçado. Então, no dia 2, nesse sábado, nós vamos estar ali na igreja, das 9 horas da manhã às 15 horas da tarde de sábado.
distribuindo roupa. Se você, de repente, quiser nos ajudar trazendo alguns agasalhos, trazendo algumas roupas, ou de repente, se você quiser participar conosco lá, ajudando a distribuir essa roupa, você será bem-vindo em nos ajudar. Uma ótima e abençoada semana. Que Deus abençoe a todos. Fico com Deus. Amém.